Olá, queridos. Hoje nós gostaríamos de compartilhar algo bem prático que fala sobre relacionamento familiar. Relacionamento fala de um bom convívio entre família, entre pessoas. Nós somos seres relacionais, nós somos seres sociais. Nós não conseguimos viver sozinhos. Agora, quando junta mais do que uma ou duas pessoas, então nós precisamos aprender a se relacionar. Então, relacionamento está diretamente ligado a um comportamento em disciplina, com sabedoria, porque nós não temos sempre a mesma opinião, nós temos sempre opiniões divergentes acerca de assuntos diferentes, e nós sabemos que quando existe algum relacionamento quebrado, ou vamos chamar isso de conflito, na realidade tem alguns conflitos que eles não causam muitos danos num relacionamento. Mas existem alguns conflitos que, dependendo do grau do conflito, isso causa uma separação até de pessoas, né? E isso se fala tanto de relacionamento de marido e mulher, como relacionamento familiar. Então, relacionamento está ligado a conflito. E o que nós queremos compartilhar com vocês hoje é como resolver conflitos, maneira prática da gente lidar com conflitos. Então, é um assunto bem extenso, né? Mas hoje nós vamos assim fazer uma coisa assim bem sintetizada para a gente conseguir trabalhar essas questões no nosso dia a dia, né? Eu até coloquei assim alguma coisa assim, como que às vezes você resolve um conflito, né? Tem pessoas que resolvem conflito, querem resolver o conflito chorando, outros gritam, às vezes grita com o filho, é uma questão que o filho está fazendo que não quer e grita, né? Outros ficam em silêncio, tem pessoas que na hora que está em conflito não querem falar, ficam mudos, né? Ou muda e não querem falar sobre o conflito. Outros ignoram o conflito, fingem que não existe o conflito. Quer dizer, são coisas que realmente não ajudam na resolução do conflito. Porque se algumas coisas, se a gente realmente não tomar uma decisão de resolver, a tendência é como se fosse aquele cisco debaixo do tapete. Daqui a pouco tem uma montanha na sala, né? E a gente não está conseguindo resolver. Então, por isso que a gente hoje realmente quer estar falando com vocês, né? E a primeira coisa que a gente queria falar com vocês, o primeiro item que nos ajuda na hora de um conflito, de uma questão familiar, seja um bom ouvinte e não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar. Por quê? É quase que humano, o outro está falando, a gente não deixa nem concluir. A gente já pega e dá a resposta e quer ajudar, né? Principalmente quando é alguém mais sanguíneo. Então vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E Tiago 1:19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha que chave tremenda na nossa comunicação e nessa questão de resolução de conflitos. Porque aí nós vamos primeiro ouvir o outro, deixar o outro ter um tempo para falar, né? Antes da gente realmente querer ou se justificar, ou arrumar o porquê das questões que estão acontecendo. Não, primeiro nós vamos ouvir a outra pessoa para depois realmente conseguir responder isso. E outra estratégia de solução de conflitos fala da gente saber o momento certo de falar. O exemplo disso está em Provérbios, capítulo 15, verso 23, que diz assim: o homem se alegra, quer dizer, traz alegria, né, para o homem, em dar a resposta adequada, e a palavra ao seu tempo é uma coisa muito boa. Então, saber falar na hora certa. Existem momentos que nós não podemos tratar de tentar resolver conflitos, porque momentos que não vão surgir o efeito, né, não é de bom senso, não vai trazer solução para o conflito em determinados momentos. Eu vou dar um exemplo aqui. Tente resolver um conflito a hora que um homem estiver vendo um jogo de futebol na televisão. Não vai dar certo, né? Então, é o momento certo de conversar sobre conflito? Não é o momento certo. Então,
precisamos escolher o momento certo para falar, usar de sabedoria com relação a isso. Como a gente está falando de conflitos, né, no início que o Cláudio estava falando, eu pensei aqui, conflitos não é uma coisa ruim. Conflitos, ele acontece, principalmente nessa questão relacional, como o Cláudio falou. Agora, a gente tem que aprender a trabalhar com ele para ele não virar uma coisa realmente ruim nos relacionamentos e dentro da nossa casa. Né? Uma casa com conflito, uma casa com confusão, uma casa onde não se age, tem um acordo, isso vai trazer um ambiente muito ruim, né? Principalmente marido e mulher em relação aos filhos. Os filhos repetem essa questão relacional e questão de conflito que passa em casa depois, né? E o terceiro item procure identificar e definir o problema básico. O que significa isso? Às vezes a gente quer conversar sobre um determinado assunto e a gente começa a puxar alguns problemas lá de trás que ainda não foram resolvidos. Não. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma questão na educação com meu filho, se eu não concordo, vou dar um exemplo que às vezes acontecia muito quando os meninos eram pequenos, o Cláudio ia conversar com os meninos ou ia disciplinar em alguma coisa, eu não concordava. Então, o que eu fazia? Eu esperava ele fazer o papel dele como pai, né, cuidando ali, e depois à parte eu chamava e falava assim, isso eu não concordo, eu não acho que foi uma questão legal, eu não acho... Por quê? Eu não poderia tirar a autoridade dele como pai, né, na hora que ele estava conversando ou disciplinando um filho, mas ao mesmo tempo eu também não poderia deixar de falar que não havia um acordo nisso, que eu pensava de uma maneira diferente sobre isso. Então, quando a gente vai definir, identificar e definir o problema básico, é a gente não misturar muitas coisas. Mas por isso que é importante não deixar passar muito, escolher o tempo certo, como o Cláudio falou, mas que a gente não empurre com a barriga uma coisa que a gente quer conversar e colocar a limpo, né? Então, escolha, defina o problema, qual é a questão hoje. Eu quero falar com você sobre isso hoje. Depois a gente vai estar falando mais na frente, um determinado assunto específico. E tentar resolver conflito com a esposa, né, com a mulher. Se a casa está de cabeça para baixo e a pia está cheia de louça, certamente isso não vai ser um bom momento para se falar sobre qualquer assunto que existe em discordância. Então, outra estratégia é buscar assim, o que existe de discordância nesse relacionamento. Não é fazer uma lista, né, igual multas do Detran, um monte de coisa ao mesmo tempo, porque ninguém vai suportar isso. Então, assim, escolher a questão mais séria, o que está mais incomodando, o que está trazendo tristeza, o que está quebrando o relacionamento. Então, elege isso e, a partir daí, trate desse assunto, quer dizer, uma coisa de cada vez. O outro item, identifique a sua parte na questão da existência do problema. É muito interessante que a gente sempre vê que o outro tem o problema, mas quando a gente para pensar o que em mim está trabalhando nesse conflito, o que está atrapalhando o nosso relacionamento, o que eu posso melhorar, o meu tom de voz, minha maneira de falar, a minha exigência que o outro dê conta dos meus problemas, porque o que acontece? A gente sempre fala para os casais, né? Não existe problemas conjugais, existe problemas individuais. Então, tem a nossa parte. Então, qual que é a minha parte nessa questão? Será que eu sou uma pessoa teimosa? Eu sou uma pessoa exigente demais? Por que está esse conflito? Né? Então, quando a gente identifica a nossa parte, sem querer ficar buscando só a parte do outro, mas que a gente realmente venha buscar, peraí, tem uma parte que é minha nisso aí. Né? Então é muito importante isso. Aqui fala, é um princípio da humildade, sabe? Da gente reconhecer que tem essa parte que pertence a mim, né? E que não é do outro. E a outra estratégia é procurar identificar qual a sua parte para resolver o conflito. Quer dizer, não ficar botando culpa no outro, mas dizer assim, olha, você meditar e pensar assim, nesse assunto, nesse conflito que a gente precisa resolver, o que eu posso fazer? Não é o que o outro pode fazer, não. Assim, o que eu posso fazer para resolver esse conflito. E a gente gosta de dar um exemplo bem prático, que fala de personificar o conflito. Então, tá aqui, vamos fazer de conta que essa bolinha aqui não é uma bola de cristal, né, mas apenas um exemplo de que, assim,
Aqui nós estamos personificando o nosso conflito. Isso é, aqui está o nosso conflito. Por que ali está o conflito? Porque normalmente o que acontece? Quando as pessoas vão resolver um conflito, elas colocam o conflito entre elas e digam assim, ó, esse problema é seu. E ela fala assim, ó, esse aqui problema é meu. Então nós começamos a querer culpar um ou outro com relação ao conflito. E a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque quando a gente culpa o outro, a gente não consegue solucionar nada. Então essa estratégia é assim, você personifica o problema. Então digamos, aqui está o nosso problema, né? O nosso problema financeiro está ali. Então eu estou personificando o problema. Aí o que acontece? Antes, o que estava acontecendo? Nós estávamos brigando para resolver um conflito. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas agora, olha o que está acontecendo. Nós personificamos o problema, está lá. Então digamos que esse nosso problema, esse conflito que a gente está passando agora, porque ela está gastando muito dinheiro nessa época que não pode gastar, aí digamos que ali está o excesso de gasto familiar, né? Então, eu buscando fazer a minha parte para resolver esse conflito, né, questão financeira, eu vou dizer, nós vamos falar assim, olha, o que nós podemos fazer para resolver esse problema financeiro? Então está ali, está personificado, o nosso problema financeiro está lá, já não está mais entre nós dois, está lá personificado. Então eu posso dizer assim, olha, amor, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar mais para que eu possa aumentar a renda familiar. Aí com isso nós vamos resolver o nosso problema financeiro. E eu posso falar assim, então tá, eu vou gastar menos, eu vou ser mais sábia, né, no que gastar. Para realmente esse não ser um problema entre nós, mas nós vamos fazer um acordo. Você vai fazer a sua parte, eu também vou fazer a minha parte e juntos nós vamos conseguir vencer esse conflito que tenta nos afastar. Aí o que acontece? Isso a gente cai numa chave, num segredo de Deus para que o conflito seja resolvido. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, verso 19, que diz assim, olha, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Olha o que Mateus 18, 19 está dizendo, que se nós dois concordarmos acerca de qualquer coisa, tudo que nós pedirmos a Deus, Ele vai fazer. Então, o conflito que estava entre nós estava impedindo a nossa unidade. Do momento que a gente tira o conflito do nosso meio, nós personificamos ele, colocamos em um lugar distante, então, e chamamos, ali está o nosso conflito, nós unimos as nossas vidas em concordância, e a Bíblia está dizendo que se nós concordamos, tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai fazer. Então nós startamos, nós ligamos uma chave preciosa de unidade na nossa vida e assim a nossa concordância vai ter a concordância de Deus e Deus então vai resolver esse conflito. Então assim, nós podemos pegar qualquer problema, agora vamos generalizar, qualquer problema, qualquer dificuldade que existir num relacionamento, por favor, pegue um objeto, personifique. Não fala mais que é a culpa do outro, de um e de outro, mas coloque esse objeto num lugar onde todos possam ver e diga lá assim, olha, lá está o nosso problema, lá está o nosso conflito. O que nós poderemos fazer para resolver esse conflito? E vocês vão startar, então vai uma chave de Deus para a nossa vida, da palavra de Deus, né, para resolver o conflito. Então é certeza absoluta que não vai ficar um conflito sem ser resolvido. Agora, digamos que alguém não tenha maturidade para trabalhar o conflito, como a gente está explicando assim, com tanta facilidade. Então, a Bíblia também diz que para que a gente procure uma pessoa, né, da nossa confiança para a gente conversar sobre aquele assunto. Então, assim, o próprio Jesus falou como que nós devemos resolver conflitos, que também está em Mateus 18, versículo 15 até o versículo 16. Então a Bíblia está cheia de estratégia para nós resolvermos o conflito. Por que é importante resolver conflito? Porque quando nós resolvemos conflito, nós estabelecemos um bom relacionamento na nossa vida e assim, e nós cumprimos o papel que Deus quer que a gente cumpra, que é ser um com o outro, andar em unidade,
nós somos família de Deus, nós somos corpo de Cristo. Quando existe quebra de relacionamento, nós estamos caminhando contra o propósito de Deus. Então, assim, tudo aquilo que fere o propósito de Deus também fere a nós, né? E se fere a nós, também fere o coração de Deus. Então, resolver conflitos é algo que nós não podemos deixar de resolver. Precisa ser resolvido. E Deus nos dá toda a estratégia para que a gente possa fazer isso e a gente continuar andando em unidade e não tem nenhum problema que possa quebrar nossos relacionamentos, porque Deus está nesse negócio. Quando o Cláudio fala isso, eu lembro de uma concordância, né? Quando fala aí que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, né? Ali eu estou no meio deles. Quando fala assim, ou você, o teu esposo, você, teu esposo e teus filhos, se houver concordância, isso atrai a presença de Deus. Por isso que a gente fala, não adianta jogar o conflito para frente, não adianta fingir que não tem conflito, né? Às vezes os conflitos são como aquele elefante cor-de-rosa dentro da sala, né? A gente sempre fala isso. Todo mundo passa para lá e para cá numa sala, tá lá aquele baita de elefante e ninguém conversa sobre aquilo, porque tem medo de conversar. A gente não precisa ter medo de conversar. A gente precisa entender que há um princípio de respeito, né, dentro da nossa casa. Esse deve ser o princípio daquela família que tem o Senhor, respeito, né? E não violência, nem violência psicológica, nem violência física, né, emocional. Não é isso que Deus tem para uma família. O que o Senhor deseja para todas as famílias é isso. Mas nós precisamos querer e pedir essa bênção do Senhor. Porque quando a gente entende isso, essa questão de resolver conflitos, a gente vai orar junto, nós vamos conversar. Se a gente não conseguir, nós vamos chamar uma outra pessoa, como o Cláudio disse, mas a gente vai orar e pedir para que Deus nos ajude a resolver aquilo. Não é vergonha. Não é vergonha pedir ajuda quando tem uma pessoa amiga, um casal amigo, um líder, um pastor. Não é vergonha, mesmo você sendo líder na casa de Deus um tempão, mesmo você sendo pastores, né? Não tem problema. Quando a gente precisa de ajuda, não é vergonhoso pedir ajuda, quando a gente não consegue resolver os nossos próprios problemas. Então, não esqueça da dica que a gente está sempre falando, né? Preste atenção nos versículos, leia, medite no que a gente está falando, identifique algum ponto de discordância que existe entre vocês. Às vezes não é coisa muito séria, mas sempre vão existir pontos de discordância. Então, em termos de treinamento, de aprendizado, então cada um elege um ponto em discordância, né? A gente não quer arrumar briga em família não, tá bom, gente? A gente simplesmente quer ajudar que vocês resolvam os conflitos, porque eles sempre irão existir. A nossa vida não tem sentido se não tiver conflito. Então vamos lá, leia os versículos, elejam um problema que existe discordância entre vocês. Então conversem sobre o assunto usando essas estratégias que a gente falou, personifique o conflito e vocês vão ver o que Deus vai fazer. Então orem, compartilhem sobre esse assunto, resolvam esse assunto e orem sobre isso para que vocês possam provar, né, da sabedoria da palavra de Deus. Porque a graça e a orientação de Deus vai nos ajudar a ter mudanças de atitude e mudanças de vida. Deus abençoe. Deus abençoe.